Olá, um bom dia a todos na paz do Senhor. Hoje eu trago uma palavra que ela veio falar ao meu coração por uma circunstância que nós estamos enfrentando. E essa palavra ela veio fazendo morada dentro do meu coração para estudar. Mas nós sabemos que muitas vezes é muito difícil enfrentar uma situação, assumir, porque somos imperfeitos, mas que o Senhor hoje possa me usar como canal de bênçãos, porque para mim ela tem feito um efeito muito grande. Amém? Pai amado, querido, eu entro na sua presença em nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor o seu amparo, a sua proteção, um direcionamento, Pai, para que seja o Senhor falando aos nossos corações, Senhor. Que possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, hoje, permitir que esta palavra, Pai, ela venha fazer morada no nosso coração, que ela seja um marco renovador de uma nova caminhada na Tua presença. Que a Tua presença, meu querido amigo Espírito Santo, possa ser sentida e ouvida através da palavra. Como diz na própria palavra, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Convido vocês a abrir o livro de Apocalipse. No capítulo 3, no versículo de número 7 e de número 8. Mensagem à igreja de Filadélfia. Amém? E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto. Diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Glória a Deus, aleluia. O próprio anjo da igreja, na maioria das vezes, transmite para nós tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos orientar, esclarecer e nos discipular ao longo da caminhada. Porque o que vem de Deus, gente, sempre vai ser verdadeiro e é santo. Que nós temos que solicitar ao Senhor que tenhamos sabedoria, o discernimento e o entendimento. Quando o Senhor diz na própria palavra o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, é o poder que o Senhor tem de abrir portas para que haja oportunidade do perdão, oportunidades de libertação, oportunidades de reconciliação. Porque bem sabe que aqui na própria palavra nos fala, eu sei as tuas obras. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar, o nosso ir e o nosso vir, os nossos pensamentos antes de saírem as palavras de nossa boca. E ele diz, ei, que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Significa que o Senhor está sempre à frente. Ele não nos rejeita, apesar de sermos pecadores,
Mas quando nós confessarmos com a nossa boca e o coração, totalmente disposto a ser transformados e mudados, moldados e forjados como jarros novos, que às vezes estamos rachados, magoados, impossibilitados, frustrados, com sensação de muita falência, e com o uso do livre-arbítrio, às vezes equivocadamente, as portas estão abertas, mas não conseguimos enxergar porque o orgulho nos impede de entender e compreender que somente o Senhor tem poder de abrir a porta de oportunidades na tua vida que nenhum homem pode fechar. Quantas pessoas estão no mundo sofrendo circunstâncias e situações do mau uso do livre-arbítrio? Quantos sofrimentos os pais causam aos filhos quando não tem discernimento com a esposa ou com seu cônjuge de conversar em casa e vivem de briga todos os dias? Quão triste e desconfortável é a gente querer ver as pessoas mudar e elas não querem mudar. Quão triste e lamentável, que nos deixa impotente quando nós sabemos que o Senhor está ali, esperando a oportunidade para que nós venhamos abrir a porta do nosso coração para que Ele possa entrar e fazer uma mudança, um renovo, através do reconhecimento do pecado, do perdão, da consciência de uma libertação, de liberar um perdão, de se perdoar. Por que perdão, amados? Quando temos alguma coisa relacionada com o nosso próximo, não é somente ir pedir perdão para o próximo, perdoar, abraçar e beijar, porque ninguém é obrigado a andar abraçado com os inimigos, mas orar e vigiar em tempo todo. Essa propriamente diz na palavra. Muitas vezes nós somos pedra de tropeço para nós mesmos, porque na realidade, na própria palavra nos fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? É agindo o Senhor quem impedirá. Mas muitas vezes o agir de Deus está esperando uma oportunidade, como diz na palavra de Apocalipse 3:20, que eu vou ler para vocês. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, a porta abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? E eu vou ler o versículo 21 e 22 para vocês entenderem. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo. Amém? Muitas vezes nós nos permitimos somente abrir a porta para aquilo que nos convém. Amém? Quantas pessoas se dizem cristãs e têm vergonha da palavra? Tem vergonha diretamente de Jesus? De dizer que eu sou cristã por medo da retaliação, por medo da opressão, por medo da perseguição. É normal, somos humanos, temos carne, temos sentimentos, temos emoções, temos famílias, temos uma vida pela frente, glória a Deus, aleluia. Mas que não venhamos deixar de ver na realidade que muitas vezes, como diz aqui na palavra, muitas pessoas deixam de ouvir as suas batidas porque estão dormindo, ocupadas demais, cuidando das coisas desta vida, que se tornam indiferentes às suas batidas. Outras até sabem quem é que está batendo, mas a sua visita não lhes é interessante, pois se ele entrar, poderá encontrar coisas que deixarão triste e desconfortável, e elas não querem mudar. Muitas vezes, quantos de vocês receberam visita desprevenidos e a casa está uma bagunça? Quando Cristo convida aquela casa escolhida para entrar, e quer convidar você, meu irmão, minha irmã, para entrar na tua casa, e te chama com voz forte, a certeza que você tem que vir uma mudança grande. E eu me atrevo a dizer que quando nós não queremos a mudança, um renovo, uma vida repleta de realizações, projetos sucedidos com excelência, queremos, entre aspas, me atrevo a dizer, um certo brilho, não existe um êxito e um sucesso sem a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. O nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é o Deus que caminha conosco no deserto, no processo. Desertos e processos são dores da nossa alma que muitas vezes alimentamos.
Alimentamos e não queremos que Jesus nos visite para permitir uma cura, porque temos o orgulho, temos um ego, uma soberbia que como que eu vou acreditar e confiar naquilo que eu não vejo? Existe gente que é assim. Mas sabemos que muitas pessoas aqui, como diz, deixam de ouvir as suas batidas por interesses e distrações do mundo, mas sempre terminamos permitindo que o Senhor entre no nosso coração em situações que a gente nem pode imaginar. Quantas dores o mundo está vivenciando lá fora, quantas pessoas estão sofrendo os mais variados tipos de doença, mesmo crentes convertidos, assim como aqueles que são apenas convencidos. Mas sabemos que para voltar até mesmo para a casa do Pai, nós temos que passar pelo processo do desapego. Amém? Mas sabemos também que nós não podemos ser cegos o suficiente para impedir que as batidas da nossa porta se tornem indiferentes. Aleluia, Jesus, por chegar um momento que chegará a hora para todo mundo e muitos vão querer dizer Senhor, Senhor, Senhor. E Ele vai dizer, não vos conheço. Porque da mesma maneira que nós rejeitamos Jesus, seremos rejeitados. Aqui diz que muitas pessoas sabem que Ele está batendo e que Ele vem e que a oportunidade que Ele nos oferece é muito interessante, mas poucos querem renunciar a uma vida tóxica mundana, a uma vida de prazeres da carne. E nós sabemos que a nossa carne, ela é cheia de vontades, caprichos, somos como se fossem crianças. Temos muito desejo carnal por comida, por bebida, roupas, sapato, calçado. É um esbanjar de coisas supérfluas que nós não vamos levar daqui. A prova está que quando nós vamos embora, nós não escolhemos nem a nossa própria roupa. Não podemos escolher nada. Somos enterrados, não sabemos nem por quem. Somos carregados também, nem sabemos por quem. Amém? Então, o que deixa com que a visita de Jesus muitas vezes parece que vai ser demorada e que por mais conversão que você tenha, você sabe que está demorando sentir a presença, está demorando receber o meu milagre, o processo ele está doendo. Porque o que nos concede aqui na palavra, em Jesus, ele não quer ser recebido na tua vida, meu irmão. Quando você abrir a porta do teu coração para ele, ele não quer mais uma visita. Não quer ser uma visita passageira que veio e passou o dia, te tratou naquela emoção e pum, foi embora. Jesus quer entrar e ser recebido como um amigo, como um hóspede permanente e deseja manter uma intimidade conosco, que nós venhamos dessa sabedoria, da comunhão com o Pai, em oração, em súplica, em clamor, em jejum, em intercessão, em entrega, em confiança, em descanso. Ele quer, como diz aqui na palavra, que nós venhamos abrir o nosso coração para morar em nós. E caso isso aconteça, ele promete um dia, ele vai retribuir a nossa hospitalidade, levando-nos para morar no céu, onde nos assentaremos com ele no seu turno. Amém? Então, aqui nos fala, você já abriu hoje a porta do teu coração para Jesus? Porque fala, eis que estou à porta, batendo. Mas saiba que ele está avaliando o teu coração. E se vale a pena ser recebido por você. E ele está batendo na porta. Eu oro para que você não deixe ele esperando. Pois quem tem muito a perder com tudo isso é você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que nos fala que um coração disposto e acessível ao entendimento
experimenta a glória de Deus, amém? Aleluia, Jesus. Convido vocês também a lerem Êxodo 3, o coração duro de Faraó, para ver o que consequências o Faraó foi levado, para poder entender que um coração sem discernimento, sem entendimento, além de inverter valores e distorcer valores, viver num equívoco, pensando que está agindo com certeza é propósito daquilo que ele sabe que é, que o que possa até mesmo idolatrar, é apenas uma conveniência, porque um coração humilde, ele alcança a graça e a benevolência do Senhor, porque o Senhor reconhece cada coração humilde que se derrama aos seus pés, que confessa os seus pecados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Convido vocês a fechar os olhos nesse momento, meus amados. Querido Deus, amado Pai, meu amigo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Pai, nesse momento eu chego na Tua presença, Pai. Porque na Tua palavra nos fala que quando nós conhecermos a verdade, ela vem nos libertar. Sabemos que é muito difícil às vezes escutar a verdade, ela às vezes pode ser dura, pode doer no coração, mas tenho plena certeza que essa palavra veio arrancar a venda dos olhos do meu irmão, da minha irmã, e destapar os seus ouvidos para ouvir a Tua palavra, e que ela possa fazer morada no coração do meu irmão como um caminho de flores perfumadas que, inebriante na sua alma, permite que deixam acesso, Pai, ao coração Teu. Sabemos, Pai, que viver uma vida longe dos Teus caminhos é viver num engano e numa mentira de um mundo que oferece coisas que tiram da Tua presença. Amigo Espírito Santo, que possamos hoje dar um passo a um degrau de uma escala, Senhor, onde buscar a Tua presença, Senhor, e consagrar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações de tudo que venhamos fazer a Ti, é alcançar o êxito do sucesso, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amigo Espírito Santo, eu oro para aquele que não consegue administrar os seus anseios, que é orgulhoso, porque, Pai, sabemos que o orgulho ele precede a queda e o Senhor não quer nenhum dos seus filhos caindo, sendo derrotados, frustrados ou falidos pelo inimigo, que sopra nos seus olhos, nos seus ouvidos, perdão, Jesus. Palavras insolutas que levam a fracasso, a falência, a derrota, a tristeza, a dor. Que promovem, Senhor, doenças na sua alma, inquieta o seu coração e tira a sua paz. Deus amado, querido, que toda soberba e toda a vaidade nesse momento, que possa catalogar um certo ar de superioridade, que esse ar de superioridade, de espíritos de pseudo-sábio caia por terra, seja cancelado e desligado no céu e na terra, no nome de Jesus. Que toda emoção contrária, Pai, sentida, Pai, ou similar, Pai, aquilo, Senhor, que não é Teu, Pai, o tolo engano de viver uma idolatria, Pai, seja cancelado, perca valor na terra e no céu, no nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, oramos, Senhor, para que o homem venha reconhecer que nós não somos nada sem Ti. A nossa alma Te pertence, é o Senhor que tem um sopro divino em nossas vidas. Sabemos, Pai, que carne morta é vazia, fedorenta, putrefada, Pai, mas sabemos, Pai, que quando buscamos a Tua presença, até mesmo que sejamos acometidos pela morte, Senhor Jesus, o Senhor faz a morte vir à vida. Para tudo o Senhor tem uma saída, Pai. O Senhor nos faz um campeão, porque o Senhor ressuscitou, Pai, e a tumba vazia está. O céu Te adora e proclama a Tua glória. Tu és santo, Pai. Tu és santo, 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 Deus e poderoso, Senhor dos universos. Amigo Espírito Santo, que possamos ter maturidade e entendimento, Senhor, de que a tola vaidade seja arrependida e cancelada, Pai, inoperante na terra, no céu, no nome de Jesus. Que passamos a entender que nessa vida nada levamos, Pai. Que adianta, Pai, os tesouros aqui na terra, Senhor, está longe da Tua presença. E que possamos, Pai, ter a compreensão do propósito perante o processo que possamos estar enfrentando, seja a dor de um luto,
Pai, seja a dor de uma perda, Senhor, de uma situação que se levantou, seja uma frustração, seja sentimento de fracasso, de falência, de derrota, Pai, seja uma separação, Pai, seja síndrome do ninho vazio, Senhor, não importa qual seja a carência, Senhor, mas que venhamos emudecer para o mundo, Pai, e abrir o nosso coração para Ti, cedermos a Ti, Senhor, entregar todas as nossas aflições perante o Teu altar neste momento. Pai, e o meu irmão possa desapegar de tudo aquilo que causa dor, abandono, rejeição, luto, ansiedade, tristeza, dor, insegurança, depressão, todo tipo de falência emocional, física ou até mesmo mental que o meu irmão possa estar sentindo. E contudo, Senhor, Tu é o único que sabe de todas as coisas, Pai.